esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as ter lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Repito, as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai, todos, e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes já falamos de religião não se discute. Porque exatamente, na maioria das vezes, religião se tornou filosofia, pura discussão. Então tem vários caminhos, como na psicologia, tem vários métodos psicológicos, várias escolas para conhecer o ser humano, não é? E finalmente hoje nós temos a resposta clara. O que vem a ser a pessoa religiosa. Aquela pessoa é muito religiosa, não é? Aquela outra pessoa não é religiosa, não frequenta a igreja. A outra pessoa não frequenta a igreja, não é religiosa, não é? Então, quem é a pessoa religiosa? E aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo, aqui, não da boca para fora. Todas as bajulações,
que a gente faz, não? Quanta mentira. Tudo mentira. Mas é para agradar. Não existe agradar. Já pensou se o médico, para agradar o paciente, fala que está bem quando ele está doente? O que vai acontecer? O médico mata o doente. Está na cara. E nós nos matamos todos os dias. Porque cada um de nós mente para o outro na cara dura. E o outro não gosta. Por quê? O que acontece? No relacionamento psicológico, o ego errado da pessoa não gosta de ser machucado. Não gosta que me fale a verdade na cara. Aí você se ofende. Então, é recíproco. E de um lado, a pessoa que não gosta da verdade. Porque ele nunca vive ou procura a verdade. Porque viver a verdade é só Deus. Mas pelo menos procurar a verdade. No exame de consciência. E a verdade é um sentido total. A verdade, primeiro, grande verdade. É o sentido da vida. É a grande verdade. Nós temos que achar primeiro o eixo que dê sentido à minha vida. Talvez que não são as pequenininhas verdades. Ao redor deste eixo que vai norteando a minha vida, eu vou colocando as pequenas verdades de cada dia, de cada momento. Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobra de insultos o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que rebelam o Senhor. O meu amigo dizia, perguntando às pessoas simples, o que você acha que os políticos roubam? Tanta imoralidade. O que você acha? Você sabe o que o povo responde? E a vez deles quer dizer, eles roubam lá em cima, porque ele fala, se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. E a vez deles. É a vez deles. E tem que aproveitar agora. Porque depois do momento não se repete. Então vocês compreendem como é que a imoralidade se espalha? É por uma maneira de pensar do povo. Não é somente de quem chega lá. É do povo inteiro. É a vez deles. Então aqui não faz distinção que os pobres são os santos e os ricos são os delinquentes. Aqui fala simplesmente do ser humano, do coração do ser humano. Compreende? Não empresta o seu dinheiro com usura. Bom, aqui não precisa nem a pessoa, aqui a instituição é usura. Só o cartão de crédito já é usura. Tem com vocês, coitado de vocês que usam essa besteira. Paga barbaridades, não é? Nem se deixa subornar contra o inocente. Que palhaçados são os nossos tribunais, não é? Que palhaçados. Testemunha fala uma coisa hoje, amanhã já fala outra, depois fala outra. Mas, repito sempre, o azar, sabe qual é? É que as igrejas se enchem de gente. E as pessoas que vão à igreja pensam que são pessoas religiosas. Problema sério, é problema sério. Este é problema sério. Muito sério. Por isso que tantas vezes eu repito e insisto.
É preciso esvaziar as igrejas, não encher as igrejas. Esvaziar. O que quer dizer? A igreja é como uma escola. Se na escola o professor é ótimo, ensina, mas os alunos não querem aprender, se transforma numa boa escola. Agora, o que acontece? Que tem escolas, vamos no prático para fazer a comparação, escolas que os pais pagam caríssimo, não é? Muitos de vocês que mandaram os filhos, não é? Pagam caríssimo. Por quê? É uma boa escola. Mas uma boa escola deixa os alunos ir somente lá para tomar a merenda? Ou são exigentes? Não pode ser uma boa escola onde os professores não sejam exigentes. Não ajudem a desenvolver a inteligência. Porque a potencialidade está no aluno. Mas a escola te deve ajudar a você exercitar a sua inteligência. Porque senão não é uma escola. No atletismo, quem quer chegar ao topo, usamos esta palavra, vai? Às vezes sai do país. Porque no seu campo atlético não existe um bom treinador para ele desenvolver mais. E nós da igreja temos feito o quê? Uma verdadeira bagunça. Uma verdadeira bagunça. Não se distingue mais na vida prática e real quem é cristão e quem não é cristão. Vocês distinguem alguma coisa? Eu não. Uma outra pessoa, que se for lógico, se conhece, tá bom. Mas na maioria, vocês distinguem alguma coisa? Sejam sinceros. Eu não distingo nada. Absolutamente nada. Porque exatamente o cristão, aí que vem o porquê frequentar uma igreja. Moisés, quando tirou o povo do Egito, que se não foi ele, foi Deus. Mas Deus se serviu de Moisés para conduzi-lo fora, longe da escravidão. Deu várias leis, várias regras. E como já falamos outras vezes, naquela época, todos os impérios que surgiam, depois caíam, Babilônia, etc., os sírios, agora o Irã, não? Que depois ele que conquistou Jerusalém já outra vez, é história antiga. Os persas, que seriam os atuais iranianos, eles já levaram todo Israel no exílio. Então, aliás, depois devolveram para Israel, para a terra de Canaã. Então, acho que o mundo de hoje deveria estudar um pouquinho mais a história antiga para conhecer a história daquela região. E falar menos besteira. Então, todos os povos, eles tinham o templo, os sacerdotes, tudo organizado, as propriedades dos sacerdotes e o imperador, ou o rei. Todos. O que acontecia? Que os imperadores e o povo criavam os deuses. Então nós temos um monte de deuses. Os deuses egípcios. Se mudavam os imperadores, já inventavam outro deus para dizer que ele era descendente do Deus, porque o poder vinha de Deus. Até os papas usaram isto. Todo o poder vem de Deus, então eles pensavam em mandar no mundo inteiro na Idade Média. Ainda pensa um pouquinho, mas diminuiu.
Entendeu? Ficou pequenininho o Vaticano, então não deu muita chance. E o que acontece? Com Israel foi totalmente diferente. Não foram os homens que criaram os deuses, porque os homens criam os deuses de acordo com os próprios projetos, de acordo com aquilo, os instintos mais baixos que existem no homem. Então se criou Cupido, se criou Marte, se criou Vênus, se criou Júpiter, se criaram todos estes deuses, que justificassem todos os instintos do ser humano. Ao contrário, o povo de Israel foi Deus que escolheu o povo. Então não foram os homens que escolheram Deus, insisto, mas foi Deus que escolheu o povo. Então a lei não veio do coração dos homens, mas a lei veio de Deus. Aí que muda. A lei veio de Deus. Nós estamos mudando, estamos presenciando no mundo moderno, estão tentando de modificar o Código Penal, etc., não? E aí por diante, dizer o que é crime, o que não é crime, etc. Mas cabe ao homem dizer o que é crime, o que não é crime. Cabe ao médico dizer o que é doença, o que não é doença, ou a doença é uma coisa real. Se você tem dor de barriga, cabe ao médico dizer, não é nada, pode estar, e depois você pifa lá no caminho. É que estamos dando. Gente, estamos enlouquecendo como sociedade. Mas é para enlouquecer mesmo. Compreende? Então as leis vêm de Deus. Por quê? Porque quem fez a vida foi Deus. E Ele sabe o que é preciso para a vida. Ele sabe tão bem que em função da vida e da felicidade dos homens, da humanidade, Ele enviou o próprio Filho. Ele, Deus, se fez homem. E como na antiguidade oferecia os holocaustos, que fossem novilhas, que fosse, sei lá, boi, que fosse cabrito, que fosse... Ele se fez. Deus instituiu o sacerdócio. Ele se fez o quê? Jesus Cristo, o próprio Deus. Por isso que é Emmanuel, o Deus conosco. Ele se fez, primeiro, sacerdote. Porque os antigos ofereciam os holocaustos, as vítimas, dependendo de que tipo de holocausto. Se era para expiar o pecado, se fosse para um louvor a Deus, se fosse para entrar em comunhão com Deus. Então tinha vários tipos de oferendas que eles faziam. E o sacerdote fazia isto. Cristo se tornou ele sacerdote, não padre. Me entende o que eu queria falar? Padre, muitos entendem como carreira, quero ser padre. Aonde? Padre. Está certo, você administra os sacramentos, mas na tua vida não muda nada. Qualquer um pode administrar Cristo. Se vocês forem no banco, quem é rico? O caixa ou o banco? O banco, não é? Pode estar lá um caixa feio, irritante. O importante é o quê? Que dê o dinheiro. Ele fica por conta. Então, quando a gente fala, eu quero ser padre, mais ou menos se torna assim. Ele administra o capital de Deus. Lógico, maravilhoso. É o capital. Para mim interessa que seja Deus. Agora, se o padre não se transforma no sacerdote, aí complica.
no sacerdote que foi Cristo, não do Antigo Testamento, que ele também se transforme em oferenda primeiro de si mesmo. Se discute se o padre tem que casar ou não casar, mas que besteira. Não interessa se casava ou não casava. O importante é que ele seja vítima, oferecida por si mesmo para a comunidade. É só. Esta é a qualidade do sacerdote católico, cristão. Entende? Então o que acontece com isto? Que Cristo se fez sacerdote. Não somente, mas ele se fez também vítima. No começo do livro está escrito: tu me deste um corpo. Então Deus assumiu o corpo humano. Quando se fala corpo é tudo, a pessoa humana. Tu me fizeste pessoa, vamos falar assim, com a minha psique, meus afetos, meus sentimentos, minha inteligência e fisicamente também com o corpo biológico. Holocaustos não te agradaram, porque o povo te oferecia holocausto e continuava safado. Eu disse: eis-me aqui, aquele corpo que tu me deste, a pessoa que tu vieste a ser na terra, isto eu te ofereço. O grande segredo da cruz. Então Cristo se ofereceu. Ele se tornou sacerdote e se tornou vítima. Holocausto. A Deus, que simbolicamente no Antigo Testamento deveria alcançar várias finalidades. E em Cristo alcança uma única finalidade, que nós chamamos de salvação. Como acontece esta salvação? A gente estava discutindo, nós temos várias expressões, porque aqui entra depois no âmago do assunto de hoje, como muda o ser humano. Como muda? Como muda um doente? Primeira coisa, você fica doente. Eu ficava sempre refletindo, vai no hospital, entra, o que faz os médicos? Primeira coisa, a maior parte das vezes, dão soro, não é? Não é? Por que o soro? E o remédio que entra gota a gota e começa a alimentar. Depois tem um remédio mais forte. O soro seria a oração. Gota a gota. Que nós temos esquecido. Aquela oração chata, repetitiva. Problema de crer que ela vai fazer efeito. Já pensou se o paciente não acredita que aquele soro tão chato lá, dias, vai fazer efeito? Se o médico não acreditasse que aquilo vai fazer efeito, que ele sarar num minuto, não dá. Quando a coisa é mais grave, se faz o quê? Tira sangue podre. Se faz transfusão de sangue. O sangue sempre foi o símbolo ou a essência da vida. Tira o nosso coração, o sangue podre do nosso coração. Coloca o sangue de Deus. Então não são manifestações extraordinárias. Me desculpe, eu vou ter que não me aguento muito, não. Eu ouço certo tipo de oração. Grito, meu Deus, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Onde que apareceu isto na igreja?
Você sabe o que eu estou falando? Não. Não, certos tipos de orações que eu não entendo. Fica confessando, tu tem que me renovar, fazer isto, fazer aquilo, fazer da boca para fora, fica gritando. O que faz aqui? Qual é a função daqui? Não modificou nada. Absolutamente nada. Se você não entrar em comunhão com Deus, pode confessar todos os pecados que você quiser, até aquilo que você não fez, até aquilo que você nem imaginou de fazer. Aqui se trata de comunhão, gente. O homem tem que realizar uma comunhão, então não é impossível a salvação. Por quê? Aí que vem. Deus pegou o povo, chamou Abraão, aquilo que eu falei no comecinho para vocês, e fez o seu povo eleito. Então Deus faz a história. Não somos nós que fazemos a história. Deus faz a nossa história. Não somos nós. Se dependesse de nós, teríamos desculpas. Mas como depende dele, não temos desculpas. Porque ele não pretende de nós uma bondade, uma justiça que nós não possuímos. Ele não pretende de nós uma força grande para vencermos a morte que nós não possuímos. Ele trouxe tudo isso. Por isso que aconteceu os preceitos dos homens e os preceitos de Deus. O povo de Israel tinha ficado nos preceitos: lavar as mãos, lavar os jarros, fazer isto, fazer aquilo, lavar a escadaria do Bonfim em Salvador. Vou dar risada, mas é assim. E o povo acha que é ato religioso, não é? Meu Deus do céu, gente. Vocês já viram a pedra pular e matar alguém, gente? Vão lavar a escadaria. E a gente fala que tem que respeitar todo mundo. Mas lógico que respeito, não estão nem aí. Você gosta de fazer aquilo, faça. Já custa lavar o chão da casa, imagina se eu vou lavar uma escadaria. Entendeu? Então não é lavar os copos, os jarros, esta pureza exterior que vai modificar o mundo. Não é a higiene, porque o mundo moderno está fazendo a higiene. É um povo subdesenvolvido, porque tem esgoto a céu aberto. Gente, será que Jesus e Maria eram uma família civilizada? Ou não? Não sei. Não, é a pergunta que eu faço. Será que era ou não? Eles não tinham água encanada? Não tinha banheiro? Vivia com os animais dentro da própria casa? Tanto que quando Jesus nasceu, o melhor lugar não foi por pobreza, não, porque era assim. Meu irmão nasceu assim, e colocava ele na manjedoura. E meu irmão não é um santo. Era o lugar melhor para colocar na manjedoura. Tinha palha, já era bem feitinha, tudo forrado. Nascia uma criança, colocava lá. Não tinha caminho para a criança, tinha manjedoura dos animais. Está explicado? Caiu muita poesia, mas paciência. Deus não é poesia, Deus é realidade. Agora, a pergunta que eu faço, repito, para vocês e para mim: eles eram civilizados ou não eram? Depende do que nós chamamos de civilização.
Se não somos fariseus, civilização é lavar as mãos, lavar os copos, lavar coisas. Se depende de Deus, a civilização é aquela do coração. Porque nós ficamos assustados pelos males que estão no mundo, mas ninguém trabalha para mudar os corações dos homens. Aqui é o próprio Deus que fala. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. E esse é o grande e verdadeiro problema para quem quer se tornar uma pessoa religiosa. Purificar o seu coração para que Deus possa habitar nele. E para ele se tornar. Muita gente me perguntou, até nos anos passados, onde que eu tinha estudado psicologia. Nunca li livro de psicologia. Mas a fé me dá uma visão do homem. E a palavra de Deus me faz conhecer o que é o homem. Eu não preciso estudar psicologia. Quem fez o homem foi Deus, não foi Freud. Não foi Freud, foi Deus. É o homem que encontra as leis de Deus. Vós os guardareis as leis e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência. Nas leis de Deus está a sabedoria e a inteligência. Perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, diga: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Deus conosco, com a sua sabedoria, a sua inteligência para guiar os homens. E termina depois o livro: eis o meu povo, eu coloco diante de vós as minhas leis. Se as observardes, terei a vida. Se não observardes, terei a morte. A humanidade fora das leis de Deus, gente, caminha para a autodestruição. Podemos criar todas as ilusões e imaginações que quisermos. É autodestruição. Eu vos dei estas leis, se as observardes, serei felizes. Se não observardes, a infelicidade será o vosso pão de cada dia. Creio, Pai.